Vamos falar sobre José Martínez aí. José Martínez rompe o ligamento do joelho e pode não jogar pelo Corinthians em 2026. Na verdade, a notícia é de que o Corinthians quer uma rescisão de contrato, né, Moza? O José Martínez, ele saiu de férias, né, depois da final. Aliás, jogou muito na final contra o Vasco na Copa do Brasil. Saiu de férias, foi para a Venezuela, país dele, e aí nesse meio tempo aí na Venezuela teve o sequestro do Maduro por parte dos Estados Unidos, né? Um monte de coisa aconteceu. E o José Martínez disse que estava com problemas por toda essa instabilidade política. Ele disse que estava com problemas, né, moça, para renovar o passaporte e voltar ao Brasil. O problema é que o Dorival Júnior, o Corinthians voltou, né? Rapidamente o time se reapresentou agora em janeiro, porque essa temporada começou muito cedo, o Brasileirão também começando já em janeiro, por causa da Copa do Mundo, um calendário muito louco, né? A gente falou do calendário de 2025, que foi muito louco por causa da Copa do Mundo de clubes. Esse ano tem a Copa do Mundo de seleções, e que vai precisar de mais tempo parado aí, então tá tudo muito acelerado, né? O Corinthians jogando Campeonato Paulista e Brasileiro ao mesmo tempo, daqui a pouco tem Libertadores, Supercopa no meio disso, uma loucura. Mas o José Martínez não voltou com os jogadores, disse que estava com esse problema aí para renovar o passaporte. E aí começou o burburinho, começaram as reclamações, principalmente do Dorival Júnior em off, dizendo que o jogador não atendia as ligações, né? Não, o Corinthians, o Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador. O Corinthians, na verdade, nessa história toda e até agora, assim, uma comunicação péssima, né, do Corinthians. O Corinthians não informava nada, não deixou nenhum momento claro o que estava acontecendo, e a gente ia sabendo, a gente ia obtendo essas informações através da imprensa, porque claramente o Dorival Júnior falava em off, né, que não conseguia contato com o jogador. E aí, depois de um tempo, começou a temporada, aí o Dorival Júnior ele parou de esconder, né, moça? Ele começou a mostrar insatisfação nas entrevistas mesmo, não sei, tá na mão da diretoria, sei lá. Enfim, e aí o que se descobriu é que o José Martínez deu a entrada, porque o Marcelo Paes entrou na jogada tentando oferecer ajuda. Porra, aqui a gente trabalha no Corinthians, é uma instituição, né, muito importante. A gente tem conexões, a gente pode acelerar esse processo de renovação. A gente sabe como é que é. É igual o Yuri Alberto foi lá na Itália e voltou com o passaporte italiano. Se você for tentar tirar o passaporte europeu, é uma puta burocracia, outra história. Então, né, o clube tem contato, tem dinheiro, e a gente sabe que essas coisas dá para cortar, dá para pegar uns atalhos aí nessas situações. E aí, quando o Marcelo Paes ofereceu ajuda, o José Martínez, acho que enrolando, eles descobriram que o José Martínez deu entrada no passaporte em 13 de janeiro. Então, ele falava que estava com problema para renovar o passaporte, mas não tinha nem dado entrada. E agora que ele se reapresentou na sexta-feira passada, se reapresentou, não treinou, foi para academia, fizeram os exames, tá com rompimento do ligamento cruzado anterior, a pior lesão que tem no futebol, né? E aí, agora a gente começa a tentar ligar os pontos, né, moça? Então, peraí, aí descobriram que ele foi, eu trouxe até aqui, moça, descobriram que ele jogou o jogo das estrelas lá na Venezuela, tem até imagens aí, e nessas imagens, no joelho esquerdo dele, que é o lesionado, ele joga com uma faixa. Tem vídeo desse jogo aí, ele tá meio mancando também, tá? Esse jogo foi no finalzinho, foi dia 28 de dezembro. Então, uma semana depois do jogo contra o Vasco. E ele joga aí com essa faixa, a faixa até caiu aqui na imagem. Você vê que o campo péssimas, olha o naipe do campo, né? As pessoas campo ali, várzea, né? as pessoas sentadas na lateral ali, o negócio campo meio... de várzea, né? O cara joga num dos maiores clubes do mundo, é capitão da seleção venezuelana, mas enfim. E tudo bem, né, cara? Um jogo pro povo ali, beleza. Mas José Martínez jogou essa partida, e aí a gente liga os pontos agora, né, moça? Então, peraí, talvez ele tenha se machucado, não sei se exatamente nesse jogo, não sei se treinando lá na Venezuela, não sei se foi um acidente na casa dele, vai saber o que aconteceu, né? Talvez ele tenha se lesionado,
né? E a gente sabe que quando rompe o ligamento tem um inchaço, tem um trauma ali. E aí acho que de repente ele esperou, pô, deixa melhorar essa lesão aqui, esse trauma, para eu voltar, né? E aí ele deu essa enrolada e tal. E, enfim, agora está no ar, Moza. Né? O Corinthians realmente, as informações são de que o Corinthians estuda o rompimento do contrato, a rescisão, né, com o José Martinez, e a ideia é ir por um caminho, por uma via legal, alegando que ele estava, durante um período de insubordinação, né, de falta injustificada, ele se lesionou, não se lesionou trabalhando. E aí, como o Corinthians não se comunica, e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo por parte do clube, a gente não sabe se ele estava. Porque tem imagens dele no Instagram e tal, treinando e tal, né? Fazendo treinamentos eu por vi. conta própria. Não se sabe se o Corinthians passou esse treinamento, que aí muda a história. Se o Corinthians passou uma cartilha aí, né, de treinamento para ele estava seguindo, tecnicamente ele está a serviço do clube. Né? Então não É, se sabe. Aí eu vi especialista falando que não tem o que fazer, tem que pagar o salário e ainda prorrogar o contrato, né? Porque é a lei. E eu vi outros especialistas falando que não, que se ele tiver, se ele tiver num período de falta injustificada e se lesionou fora do trabalho, né? De um período de trabalho, o Corinthians poderia tentar a rescisão. Eu acho que o melhor caminho infelizmente, cara, é a rescisão, tá? José Martínez é um jogador que entrega em jogos grandes, não é um grande jogador, é um volante destruidor, né? Mas tem muita raça, tem muita dedicação em campo, tem a cara do Corinthians, vamos falar a verdade, né? Aquele jogador que a é, torcida do Corinthians aprecia, um jogador que tem huevos, né? Tem ovos, que entrega tudo. Mas é problemático, não é a primeira vez que ele some. Teve uma data FIFA, acho que foi em outubro, que ele sumiu, você lembra bem, né? Ele desapareceu também. É um jogador que ele é louco em campo e a gente acha legal, né? Não sempre, né? Lembra aquela expulsão contra o Cruzeiro, deu uma cotovelada no cara? Às é. vezes ele faz cagada também. Mas é um jogador que é meio louco em campo e é louco fora também. É meio despirocado, né? É um jogador. Eu já conheci esse jogador, porque ele jogou alguns anos aqui nos Estados Unidos, no Philadelphia Union, né? No time da Filadélfia, e eu cheguei a ver duas partidas dele, uma lá em Nova York e uma aqui em Boston. E achei até um jogador interessante para o nível da liga daqui. Ele realmente ele era 10 no Philadelphia, ele era meio que armador, sabe? Porque um jogador como ele aqui é um jogador de qualidade, né? Mas enfim, agora essa situação, Moza, o que você achou desse comportamento do Martinez? O que você faria, né? Você, na minha opinião, acho que o Corinthians, se tiver um caminho legal para fazer essa rescisão sem ter que pagar nada, eu sinceramente faria, porque o cara foi muito vagabundo, né, cara? Eu também concordo eu também penso dessa maneira, cara. Eu tava escutando um grupo, tinha os caras conversando, um grupo de curitiano, né? Os caras conversando, um tava bastante revoltado com ele, né? E até respondi o cara, às vezes é só você sentar e conversar, né? Porque não é a primeira vez que ele faz isso, né? Eu não sei porque ele é um jogador mediano, mas normalmente jogadores como o Messi, Cristiano Ronaldo, muitas cláusulas é colocado em contrato que ele é proibido de fazer, exatamente por isso, para não se lesionar. Então, jogadores grandes como Cristiano Ronaldo e Messi, normalmente no contrato tem lá dizendo, ó, você não pode andar de moto, você não pode andar de coisa que possa sofrer um acidente grave, entendeu? Porque queira ou não, é um investimento que o clube faz em cima de um jogador desse. Não sei no caso dele, que é um jogador já mediano, né? Mas de qualquer forma, pô, é o instrumento de trabalho dele, é o corpo dele, pô. E você não se cuidar, você, por exemplo, se ele se lesionou no jogo que ele tava lá das estrelas, né? Ele sabia muito bem que ele também ele já teve, acho que ele já teve algum indício aí no Corinthians sobre dores nos joelhos também. Então, não era para ele praticar atividade, a não ser com o departamento do Corinthians ali, sobre todos os cuidados, né? É um cara que não se preocupou com. Porque ele ganha um bom salário no Corinthians, né, cara? Ele não ganha mixaria, ele ganha um bom salário. O cara que vive do seu corpo, ele tem que cuidar do seu corpo, né? Então, assim, eu tenho que ver se realmente consegue sentar com ele, conversar, ó, não tem clima mais, tentar convencer ele de partir para uma rescisão como um acordo. Eu acho que é melhor para as duas partes.
Primeiro Eu porque ele vai passar a conhecer a torcida do Corinthians, né, porque a torcida do Corinthians não perdoa esse tipo de atitude. Jogador, a torcida gosta dele porque ele é um cara raçudo, é um cara que se entrega, a gente muitas vezes a gente, né, Diego, outros times que o Corinthians teve, a gente esperava que o cara tivesse atitude, tivesse vontade, né, corresse, tivesse o poder físico, né, que o Martini tem, que o Ranieri tem, e não tinha esse jogador, a gente sentia às vezes a gente tinha muita falta desse jogador. Mas é como você falou, cara, eu também, se eu fosse o Marcelo Paz e a parte ali, que é muito difícil acreditar nos dirigentes do Corinthians, mas sentava com ele e tentava fazer um acordo ali, como um acordo para ele procurar outro clube e, a não ser que ele não queira, mas tentar convencer ele, né. Se tiver o respaldo jurídico de o clube entrar e ganhar, né, tenta, né. Só que se tentar e não conseguir é pior, né, também, né, tem isso. Mas eu acho que é convencer ele e dizer para ele que, cara, não vai ter clima, a torcida não vai aceitar esse tipo de situação. O clube, o Osmar Stabile junto com o Marcelo Paz diz: "Ó, eu posso até aceitar, mas você não conhece a torcida do Corinthians ainda. A torcida do Corinthians não aceita, não aceita, entendeu? E principalmente o jogador que tá lesionado, que sai pra balada, a torcida não aceita, a torcida o Luan sabe muito bem disso. Então assim, eu acho que a situação, assim, caso não seja viável uma rescisão e ele fique, deixar ele de molho. ele não vai jogar esse ano, cara. É, Ele não vai jogar esse ano, entendeu? Então é uma situação meio é o caso até de, pô, se o Corinthians for obrigado a ficar com ele e pagar os salários, a hora que ele se recuperar, o Corinthians acabar se desfazendo do jogador, entendeu? é. Negociando, aí transferindo ele para algum outro clube, porque E e também a eu não possibilidade, né, Diego, a possibilidade de poder, sei lá, multar ele. tem isso também, esse É, período aí a gente só vai saber de verdade agora, quando o Corinthians se pronunciar oficialmente, né, porque a gente não sabe, ficou o problema é esse, esse né. vazamento para a imprensa, né, o Dorival mostrando insatisfação numa entrevista ou outra, mas a gente não sabe. Enfim, tô vendo muitas opiniões, a maioria aí das pessoas, nas redes so Sobre o Dorival, eu acho que ele ficou chateado, porque ele deve ter entrado em contato com ele e ele não respondeu. E aí, realmente, claro, não é obrigação do Dorival entrar em contato com ele, a obrigação é da gestão do Corinthians, é do diretor de futebol ali, do Marcelo Paes, mas eu acho que por ele querer ajudar também, por ele saber o porquê da demora dele, talvez o Dorival entrou em contato, tentou entrar em contato e ele não respondeu. E isso, cara, deixa a pessoa bem, a gente com raiva, né? Você entrar em contato com a pessoa e a pessoa não responder você, você fica tirando você como um nada, né? E aí é, foi isso que chateou o Dorival, né? e a gente tá falando de um jogador que no time era titular no time do Dorival Júnior, né, foi titular na final da Copa do Brasil e jogou muito bem. Então, realmente uma situação complicada aí para o treinador, mas enfim, agora, eu acho que, sinceramente, acontecendo essa rescisão ou não, acho que o José Martínez é passado, Moza. Duvido que ele jogue de novo pelo Corinthians. Acho que É, realmente. enquanto o Dorival estiver lá, ele não joga não. O advogado explica principais riscos ao Corinthians em possível rescisão de José Martínez. Mesmo de volta ao Brasil, José Martínez segue dando dor de cabeça para o Corinthians, porque o volante venezuelano retornou das férias, lesionado e tal. É, Tal fato despertou o desejo do Corinthians rescindir o contrato com o jogador, conforme a apuração do meu timão. No entanto, é possível que o clube não consiga se desfazer do atleta sem arcar com custos. Renan Gandolfi, advogado e mestre em direito, com atuação na área do direito desportivo, explicou para o meu timão que a lesão, por mais que tenha acontecido nas férias, não dá direito jurídico da rescisão unilateral. A possibilidade de o Corinthians rescindir o contrato do volante José Martins sem custos em razão de lesão grave detectada após o retorno das férias, não encontra respaldo jurídico no direito desportivo brasileiro, à luz da Lei Pelé, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e dos regulamentos da FIFA, disse. De acordo com ele, esse cenário não permite que o Corinthians rescinda de maneira unilateral e sem o pagamento de verbas. Caso faça sem autorização judicial, o clube pode ser obrigado a pagar o salário restante previsto no contrato e indenizações
por danos materiais. Então tá aí o parecer desse especialista, né, o Renan Gandolfi aí, advogado e mestre em direito, né, e especialista em direito desportivo, dizendo aí que o Corinthians não tem, na opinião dele, né, o direito realmente, as leis são muitas vezes interpretativas, né, tem É, áreas meio nebulosas aí que às vezes os advogados tentam explorar, mas na opinião dele o Corinthians não encontraria uma via legal para fazer essa rescisão unilateral, né, e dispensar o Martinez sem ter que pagar nada. E aí é aquela coisa, né? Ele vai ficar. O que não muda a minha opinião, como eu disse, caso ele fique, né? Caso o Corinthians não rescinda o contrato, caso ele fique no Corinthians, vai ficar. Esse ano ele tá fora, esse ano ele não vai jogar, é pelo menos 9 meses aí parado com essa lesão, e aí não dá tempo de né, voltar, e enfim. E, e o Zé Martins não joga esse ano, eu acho que dificilmente na temporada 2027 ele eu acho voltaria. que juridicamente só poderia fazer alguma coisa assim de rescindir o contrato se tivesse no contrato que ele não poderia praticar futebol, tipo, poderia praticar futebol nas suas férias, tá ligado? Tipo assim, uma cláusula lá no contrato. Eu nem acho, o problema acho que nem foi essa, estão falando, a gente trouxe também as fotos aí, falando muito dessa partida que ele jogou, mas acho que o que pega no caso dele, no caso do José É Martínez, o mentira, que né? tá pegando é ele ter mentido, ele Mentira. ter enrolado, ter, né, porque se fosse o jogador, o Hugo Souza foi jogar um jogo do Zico lá no Maracanã e se machucou, quebrou o braço, ó, até bater na madeira. O Corinthians não ia dispensar o Hugo Souza, entendeu? Não é assim, né? Muitos jogadores fazem esses É. jogos aí, final de ano e tal. O problema dele, como você falou, o problema dele foi que ele mentiu, né? Ele E poderia não muito foi a bem dizer: primeira "Ó, vez, né, moça? eu fiz uma partida aqui, festígia, de comemoração pra gente arrecadar alimentos, tal, essas coisas, e terminei me lesionando no joelho, não sei qual é a gravidade. Eu vou chegar aí no Brasil e vou ver como é que vai acontecer", né? Porque, tipo, se você tem contrato, um exemplo, se você tem contrato uma cláusula de que você não pode fazer jogo festígio, você pode não dizer que não quer participar. Você poderia muito bem dizer que não queria participar, entendeu? Porque a gente sabe que acontece esse jogo de estrela, né, de festa, para arrecadar alimentação, essas coisas tudo. Mas se você tá no se tiver ali no contrato, eu acredito que ele não aceitaria jogar, participar. "Não, eu posso ir com minha presença, eu não posso participar porque eu tenho um contrato, e o contrato diz que eu não posso jogar, para me preservar", entendeu? Mas também É, ninguém sabe se foi nesse jogo que aconteceu, né? Porque é verdade. ele já vinha demonstrando ele já vinha sentindo umas dores leves no joelho também, ele ficou de fora de alguns jogos, o Corinthians exatamente por isso. Então pode ter forçado um pouco mais e realmente, ter, agravado o problema que ele já estava tendo, né. E É, é complicado. eu acho que é isso aí.